O canal Podcast Conversar traz para você mais uma pérola do jornalismo na internet. Nesse vídeo, cuidadosamente escolhido pelo economista José Márcio Rego, Marco Antônio Villa e Reinaldo Azevedo, debatem o cenário atual de nosso país. Mas antes de assistir, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like. Seja membro de nosso canal, em breve conteúdos exclusivos só para membros. Pois então, agradeço muito a gentileza dele ter aceito o meu convite para a gente fazer esse bate-papo, mas muito obrigado mesmo, Reinaldo. Obrigado, Vila, eu agradeço o convite, acho importante essa observação sua, porque você, eu e todo mundo, eu acho que a gente tem de ter, e comigo já aconteceu, você sabe, muitas vezes sou criticado por isso, mudou de ideia. Em algumas coisas mudei, em outras eu nem mudei, mas na verdade a conjuntura mudou, e aí por comparação fica parecendo que você mudou radicalmente. Bom, as circunstâncias mudam, né? Fica até parecendo muitas vezes, quando a gente vê certos críticos, que a gente faz análise no vácuo, né, Vila? Não existe um entorno, não existe um contexto, não existe uma determinada realidade política, não é? Então acho engraçado que muitas vezes hoje cobrem de mim que eu tenha em relação ao PT a mesma dureza que eu tive no passado. Bom, se as circunstâncias fossem as mesmas ou se tornarem as mesmas, isso até pode acontecer. Agora, eu tenho de considerar qual é o momento que a gente vive hoje. Então, Vila, eu acho que a gente tem que considerar circunstâncias, né? Considerar resultados. Por exemplo, eu tive uma postura muito crítica às cotas raciais nas universidades. Né? Veja, eu continuo a gostar dos fundamentos que me levaram à conclusão de que a cota era um caminho errado, Vila. Porque eu me ancorava e me ancoro na Constituição, o fundamento da igualdade. E aí eu dizia, nós temos de melhorar a escola pública, isso sim, para que todos passem a ter as mesmas condições. Bom, meu caro, o que aconteceu é que nesse período a escola pública conseguiu piorar, não é? Especialmente com a ascensão da extrema-direita ao poder. Mas hoje há resultados já, nós temos uma série histórica dos alunos que entraram na universidade pelas cotas, e a gente vê que o resultado final é praticamente o mesmo de quem entrou sem cota. Então, você é o historiador, eu não compartilho da ideia de que a gente tem que fazer a história voltar ao passado e ver o passado com os olhos do presente. Mas eu não posso ignorar que existem dívidas históricas que foram contraídas e que estão aí até hoje. Né? Então, quando a gente olha os negros nos presídios, quando a gente olha os negros nos restaurantes que a gente frequenta, a gente vai ver que eles são em número enorme nos presídios, são maioria, mas quase nunca estão nos restaurantes que a gente frequenta. E não deve ser só por falta de talento. Né? Então, existe sim uma dívida que precisa ser paga pela sociedade. Né? E eu passei a defender as cotas. E aí quando dizem, Reinaldo era contra cotas e agora é a favor. Sim, é isso mesmo. E daí? Qual é o problema? Eu me dou o direito de mudar de ideia. Sim, eu estava errado, a meu juízo, em relação às cotas. Pronto. Tive um debate honesto à época, porque não estava me subordinando a ninguém que não fosse as minhas próprias ideias, a minha leitura de mundo, e tenho uma posição honesta agora, porque, de novo, não me subordino a ninguém, nem a partido, nem a coisa nenhuma. Né? Reivindico o meu direito de errar. Né? E acho que todos devemos, né? Desde que a gente tenha a honestidade de vir a público e reconhecer isso. Eu estava outro dia, semana passada, descendo, eu moro aqui embaixo, próximo daqui de onde estou, e já estava cansado para diabo, porque eu tendo a levantar às 5 horas da manhã por causa da CNN, feito um monte de coisa, lido umas coisas muito legais e cada vez mais eu fico com a dor na consciência que a gente precisa ler tanta coisa e não consegue. Eu falo, eu gostaria de voltar ao Antigo Testamento, seu Josué, parar o sol, podia ter mais tempo e tal. Aí eu desci cansada e estou virando. Tem um restaurante a cerca de 50 metros do meu prédio lá onde eu moro,
E vem um casal, um senhor já de certa idade, uma senhora de certa idade, e ao passar por mim, ela falou para o marido, esse aí se vendeu para o Lula. Então, aí eu estou entrando, eu pensei, respondo ou não? Eu entrei, o porteiro me viu do prédio, eu entrei, subi, falei, não vou nem perder tempo de responder essa senhora, que eu teria me vendido para o Lula. Bem, eu pergunto a você, você também ficou, você ficou conhecido entre outros, um monte de coisas, mas uma delas, quando você criou uma expressão petralha que se consagrou, foi até dicionarizada. Eu pergunto, uma coisa que acho que as pessoas que estão assistindo no canal perguntariam, daí a minha questão, que eu compreendo a análise que você fez da questão histórica, né? E cada interpretação de análise de conjuntura tem a ver com a conjuntura, ela não pode ser a mesma se a conjuntura é diferente. Eu entendo perfeitamente. Hoje, em 2023, depois de nós termos passado tanta coisa que nós passamos, especialmente no último quadrênio presidencial, não é que você se arrepende, não é isso que aí nós não estamos como novela mexicana, mas como é que você vê essa questão de petralha, aquela conjuntura e o processo eleitoral de 2022, como é que se liga aquele momento e depois não o processo eleitoral de 22, mas a sua releitura, vamos dizer assim, da relação do PT com a política nacional? Olha, vamos ver, o termo petralha ali, ele foi, à época, havia, e acho que o PT pagou um preço alto por isso, havia, sem dúvida nenhuma, malversação de recursos públicos, não é? E o que me incomodava, isso me incomodaria em qualquer tempo, é tentar justificar o mal feito em nome de uma questão política. E foi ali que apareceu o termo petralha. Na linha, isso é uma necessidade. Eu acho que jamais será uma necessidade a malversação de recursos públicos. Então foi criado ali. Se você me pergunta, se você criaria hoje, considerando as consequências, mas eu conheço as consequências, como brincava o Marco Maciel, falando que o conselheiro Acácio nunca disse, né? As consequências vêm sempre depois, não é isso? Então, assim, se você me perguntar, criaria hoje? Provavelmente não, né? Mas isso é uma realidade daquele período, né? Agora, veja só, em 2000, você falou há pouco da Lava Jato. A minha primeira crítica à Lava Jato é de 2014, do FI 14. E a Lava Jato foi criada em 2014. Né? Em 2015, ela se acirra. Quando o Lula teve a condução coercitiva decretada pelo Sérgio Moro, eu disse, é um absurdo, é um abuso, porque nem notificado ele tinha sido, não se justifica. E depois veio a questão da sentença, que vem a sentença sem prova, e depois o Moro redige, ele confessa que não tem prova. Veja, eu ainda estava na marca do chamado antipetismo, né? Eu era considerado antipetista, e eu estava escrevendo essas coisas todas. Então, eu errei e acertei nesse tempo, né? Não cumpre falar de arrependimento, porque senão fica parecendo que eu tenho que fazer um ato de contrição. Eu me pergunto, o Lula se arrependeu das coisas que disse sobre Geraldo Alckmin no passado? Geraldo Alckmin agora vice dele, né? Tiveram debates acerbos, né? O Alckmin se arrependeu de ter dito certas coisas do Lula, uma frase que depois foi muito explorada pelo bolsonarismo, voltar ao local do crime, não sei o quê. Eu acho que, vamos dizer assim, a gente tem curvas de aprendizado, para usar uma expressão da Marina Silva. Eu tenho, o Lula tem, o PT tem, não é? O fato é, eu só queria chamar atenção para uma coisa, né? Eu bati muito no PT, e isso aconteceu com você também, quando o PT era um poder que parecia mais eterno que os diamantes, não é isso? É verdade. Você bateu, eu bati. Né? Nós estávamos fora. Nós éramos do outro lado do poder, digamos assim, do ponto de vista crítico. Participar do poder, nunca participamos. Né? Mas nós éramos do outro lado. Aí eu sou acusado de... Não, você acha que nunca me perguntaram
quanto foi que eu recebi também, eu disse assim, vai ver que, eu falei, eu sou um idiota arrematado mesmo, né? Quer dizer, o PT está no poder, e vamos brincar com o Rick de Casablanca, né? Para fazer uma paródia, na verdade, não é uma citação. O poder sempre paga mais, se você estiver disposto, né, Vila, a se entregar ao poder. Eu fui acusado de ter aderido ao PT quando o PT estava em desgraça, é isso? Que esse PT chegou ao poder agora em 2022, mas o PT foi empichado em 2016. E quando sai a sentença do Lula, o PT já estava, digamos, já tinha sido desgraçado pelo processo político, né? Então eu não vejo, eu acho, vale uma frase do Caetano, né? Eu acho que a gente tem que opinar e analisar sem olhar quem sobe ou desce a rampa. Não é disso que se trata. Agora, com valores, sim, né? Se a sociedade caminha para um processo como caminhou a nossa, e não só a nossa, tem um fenômeno que é mundial e também, só que aqui assume cores, né, obviamente muito próprias. Se a sociedade caminha para um processo de fascistização, né, e o PT se coloca como um partido que tenta articular uma frente, e articulou, porque afinal de contas basta olhar o Ministério e a gente vê que o PT está em cargos estratégicos. Bom, só faltava o Lula dar os cargos estratégicos para o MDB, para o União Brasil, para o PSD. É claro que tem alguns cargos estratégicos. Mas hoje é uma tentativa de fazer um governo, se não de uma frente ampla, mas que vai muito além do PT. Né? Você é um historiador, eu gosto do assunto. Chamar o governo do PT de um governo de esquerda, estrito senso, digamos que é uma impropriedade do ponto de vista do vocabulário, né? É um governo de centro, talvez de centro-esquerda, né? Acontece que houve esse processo de fascistização, se deu aí por várias razões, né? E a Lava Jato tem um fator preponderante nisso, importante, porque mais amplo do que a crítica ao PT e tal, que você fez, eu fiz, e quando merece, fazemos, né? Foi o processo de ódio à política. Esse sim, que é o que eu apontava primariamente na minha restrição à Lava Jato. Quando você passa a alimentar a suposição de que, bom, existe um establishment, esse establishment é contra nós, sempre será contra nós, e não há a menor possibilidade disso melhorar. O problema está com o Congresso, o problema está com o Judiciário, o problema está com o poder que não nos representa. Note, isso num determinado tempo foi, digamos, uma leitura que a esquerda fazia. Eu fui militante político, e claro que quando eu tinha 15 anos e era trotskista, eu também achava, bom, essa gente aí não me representa, eu quero outra coisa, eu quero romper com tudo isso, é uma perspectiva revolucionária e tal, aquela coisa. Bom, não preciso me estender a respeito. Mas isso que foi mais ou menos um registro da esquerda, que é nada do que está aí me representa, virou um registro da extrema-direita. Nada do que está aí me representa. Tudo que está aí busca colocar limites à minha liberdade individual. E até a palavra liberdade passa a ser usada como um emblema, um escudo, para esconder a defesa das coisas mais pavorosas. Bom, eu nunca compartilhei dessas coisas, né? A partir de uma idade, né, madura, né? Obviamente achava que isso era muito ruim, né? Achava que aquele ataque que a operação fazia às instituições, no fundo, e ao próprio processo político, que é uma diferença entre você está fazendo a persecução penal quando há, evidentemente, um crime, e simplesmente criminalizar a ação política pela ação política, né? Que foi o que eles passaram a fazer.
Isso se espalhou e criou esse caldo do nada me representa, da anti-institucionalidade, né? Que foi horrível para o Brasil. Já vinha lá de trás, eles se aproveitaram um pouco, se a gente for fazer a história disso, 2013 foi um ano terrível, né, para o país. Aquele movimento, que aliás, quem rompeu esse dique, curiosamente, foi a esquerda. As primeiras manifestações de 2013, movimento passe livre e não sei o quê, socialismo da catraca, né, aquilo inicialmente foi a esquerda que rompe esse dique, perdeu as ruas logo depois para manifestações francamente irracionárias, né? E você note que a lei da leniência e a lei da delação, elas são de 2013, quando a Dilma já estava nas cordas. Então o Brasil apoiou, né, o Congresso apoiou, com o apoio do PT, né, apoiou a lei de leniência, que é essa das empresas, que quebra empresas, essa que é a verdade, quebra empresas por quê? Porque você tem 200 entes com quem negociar, fica quase impossível sobreviver. E tem a questão da delação, né, que como está no Brasil, você fornece a criminosos a chance de encontrar seus alvos. Você faz a eles uma garantia, dá a eles uma garantia, né, olha aqui, diz aí, escolhe quem você quer, e você liquida o processo, liquidava, né, hoje há algumas defesas aí. E é claro que nesse contexto, né, o nosso fanfarrão apareceu. Então, um sujeito medíocre, truculento, passou 28 anos na Câmara dizendo as maiores barbaridades, as coisas mais pavorosas, virou uma figura que, de algum modo, galvanizou esse espírito. E aí, né, Vila, encontrou um juiz que conseguiu prender seu principal adversário, e esse juiz foi ser seu ministro da Justiça em seguida. Quer dizer, eu acho que a gente contando, às vezes, e já deve ter acontecido com você tentando explicar para um estrangeiro o que aconteceu, ele ficou olhando assim para sua cara, dizendo, tá fantasiando? Não, foi assim mesmo. Não é isso? Não, foi assim mesmo que aconteceu. O Bolsonaro se elegeu, muito provavelmente, eu não vou contar a história que não houve, mas muito provavelmente porque o Lula não pôde se candidatar, talvez o Lula, em 2018, mesmo na cadeia, ele liderava as pesquisas. Bom, e até aí vamos lá, bom, aconteceu, o Supremo de algum modo endossou, mas espera aí, depois o cara vai ser ministro desse presidente, com aqueles valores, né? Nós nos lembramos do pacote anticrime que o Moro defendeu. Pasme, Vila, o pacote anticrime que o Moro defendia estava à direita do próprio Bolsonaro, né? Quer dizer, era um negócio inacreditável. E, no entanto, passamos por isso. É claro que eu não sou o mesmo, é claro que você não é o mesmo, é claro que ninguém é o mesmo. Aliás, é bom que não sejamos, né? É bom que as experiências marquem as pessoas. Eu, enfim, pretendo cometer erros novos, não os velhos, né? E aquela história do Talleyrand sobre os Bourbon, né? Eu pretendo não ser aquele que não aprende nada nem esquece nada, né? E acho que é um bom caminho a gente aprender coisas, pelo menos, né? Deixa eu te colocar, eu estou até anotando aqui algumas questões. O seguinte, a gente, são três pontos. Uma é a questão que tinha um projeto de poder a Lava Jato, né? Eu acho que essa me parece uma questão que depois, claro, tem toda uma literatura, mas um pouco mais de escrita no calor da hora, acho que com mais tempo, uma reflexão histórica, sociológica, até no campo do direito, etc. Você tinha lá um projeto de poder, tanto que se materializou que dois líderes da Lava Jato, um é senador e outro é deputado federal. E havia uma questão financeira forte, teria uma fundação
de mais de 1 bilhão, algo 1,5 bilhão aproximadamente. 1 bilhão, 250 milhões só para a fundação. Só para a fundação, que foi apelidado de Fundação Delanhol e tal. Bem, o que era uma loucura, né? O que era uma loucura, porque você ia conceder um valor fabuloso e que, evidentemente, aquilo seria um partido político a serviço de um projeto de poder institucionalizado com recursos públicos, sem controle nenhum, etc, etc, etc. E todo mundo, havia aquela aura tal, aquela coisa de que eram pessoas, e aquela linguagem messiânica que a gente percebia, e um messianismo muito preocupado com o vil metal também, né? Não é o messianismo do Antônio Conselheiro ou de outros na história. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, hoje, né? É claro que eu não quero que você seja pitonisa. O curioso é como que a política ela se transforma rapidamente, né? O ex-juiz, ex-ministro, atual senador, ex-morador de São Paulo, né, mudou o seu domicílio e retornou no dia posterior. Ele pôde retornar ao domicílio anterior e a mulher... Não deu nem tempo de cadastrar no iFood. Não deu nem tempo de cadastrar no iFood. Foi uma coisa assim inacreditável e foi visto para muitos como algo natural, tal. Hoje ele está em situação bastante desconfortável, assim, para ser bastante elegante. Numa situação desconfortável. E o ficará também, tudo indica que o cenário também é desenhado para o ex-promotor Deltan Dallagnol também. O caminho é por aí, né? Mas especialmente para o Sérgio Moro, no caso do Senado, que a situação é mais difícil. Como é que fica essa questão? Primeiro ponto. E ponto B? Né, ponto B, todos falam assim, quer dizer que você não é a favor da corrupção? Quer dizer, aí você tem que explicar, não, combate como é que fica essas duas questões? A corrupção, tem algumas leituras meio primárias, tá na carta do Pero Vaz Caminha, não, a carta do Pero Vaz Caminha no final, ele está se referindo a um parente, é uma outra questão, você entender o português da época e tal, mas como é que fica essas duas questões? Esses dois líderes e que trabalhavam conjuntamente, a Vaza Jato mostrou isso, né? Caminhavam conjuntamente em processos, ao que eu saiba, nunca visto na história judiciária brasileira, ao menos nessa escala. Segundo, como é que fica a questão do combate à corrupção, que é algo que está presente no cotidiano e que deixa irritado qualquer eleitor e que abre caminho, muitas vezes, para extremismo como o bolsonarismo? Olha, vamos lá. Primeiro, a dupla aí, né? O Sérgio Moro agora, há uma denúncia contra ele no Supremo, a relatora ministra Carmen Lúcia, de uma representação apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que ele resolveu ali fazer um gracejo, turma dele gravando numa micareta junina, porque eu nunca vi festa junina em abril ou março, sei lá, por junina não deveria ser nesses meses, né? Aí falou que eu comprar habeas corpus do Gilmar Mendes, obviamente, a representação, e ele agora está dizendo que ele foi severamente injustiçado porque ele nem sequer foi ouvido para se apresentar a denúncia. O que me incomoda é como eles jogam com o desconhecimento das pessoas sobre a lei. Para apresentar esse tipo de denúncia não precisa ser ouvido mesmo, né? Até porque está com a ministra Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia abrirá prazo para ele se manifestar, aí sim, e só depois ela vai decidir se abre ou não a ação penal. E abrindo a ação penal, ele tem um novo prazo para se manifestar, ainda preliminarmente. Então, ele se considera injustiçado quando há apenas o cumprimento da lei, né? Há o caso fabuloso, e esse fabuloso mesmo, do Rodrigo Tacla Duran, que era advogado do Odebrecht, caiu nas malhas da Lava Jato e acusa o compadre do Moro, Carlos Ocoloto, de ter lhe pedido $5 milhões para que ele não se enrolasse na Lava Jato. Extorsão. O Tacla Duran diz, eu paguei $613 mil, tenho prova, ele nunca foi ouvido pela Lava Jato, tá certo? E o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu 2 ações penais contra o Tacla Duran. Num depoimento ao juiz Eduardo Apio, eu vou falar porque essa reconstrução é importante, da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Tacla Duran diz essas coisas
e há uma queixa no Supremo contra Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, o Zuccolotto e um outro assessor do Moro, porque diz Tacla Duran, eles sabiam de tudo e a extorsão era feita com conhecimento deles. A queixa está lá no Supremo. Moro disse, não quero o Supremo, que o Moro ele acha que ele pode escolher foro também. Não quero o Supremo. Não, vai ficar aqui, o processo está em sigilo, porque consta lá na decisão do Lewandowski que há ações do Moro já como senador sobre esse caso. Portanto, está lá no Supremo. Bom, até aí, Vila, eu não vou assumir o lado de ninguém. Agora, o que é impressionante, e o Conselho Nacional, e o Corregedor Nacional de Justiça, né, Luiz Felipe Salomão, pediu abertura de procedimento, é que, embora o Supremo tivesse suspendido as 2 ações penais contra o Tacla Duran, vai um desembargador do TRF4, Marcelo Malucelli, suspende um ato do Apio e resgata a prisão preventiva do Duran. Se o Duran viesse para o Brasil, ele seria preso. Isso aparece, inclusive, na página do TRF4. Depois o Malucelli diz, não foi bem isso. Eu recuperei no caixa, saiu na página do TRF4. Sim, a prisão preventiva estava ali, revigorada, e, portanto, ele seria preso. Acontece que o Malucelli é pai de um sócio do Moro e da Rosângela Moro, no escritório. Ele é pai do sócio do Moro. Esse sócio do Moro é genro do Moro. Isso aqui não é fantasia, gente. Ele é genro do Moro. E ele trabalha no gabinete de um irmão do segundo suplente do Moro. E eu lembro que se criou o termo República de Curitiba. Lembra disso? Para dizer assim, deu direito penal. República de Curitiba. Fizeram ao dó. Né? Até o Castor de Matos, um dos procuradores, depois foi demitido do Ministério Público. Aqui é a República de Curitiba. Aqui não tem impunidade. Bom, aí o Corregedor Nacional de Justiça disse 2 coisas. Em primeiro lugar, o ato é ilegal, porque a segunda instância não pode desfazer aquilo que o Supremo fez. Uma instância inferior não desfaz o que fez a instância superior, independentemente do mérito. Senão, vira bagunça. Né? Em segundo lugar, e não menos importante, me parece que há aí, obviamente, a depender da argumentação que se faça, ou impedimento ou suspeição. O vínculo do Malucelli com o Moro me parece que dispensa prova, né? Ele é evidente. Então, assim, essa gente tem um entendimento da justiça que realmente chega a ser assombroso. Não é? O Moro e o Deltan Dallagnol, eles estão notando qual é a jogada deles, eu acho. Eles notam que o bolsonarismo está um tanto desorganizado. Você vê que aquele que eu chamei de homiziado de Orlando, ele voltou, mas ele tem pouca disposição para o batente, não é mesmo? A diferença de nós, ele não gosta muito desse negócio. Né? E organizar a oposição dá trabalho. Tanto é que você vê, eles hoje têm uma peça de resistência que é tentar uma CPI ali para transformar a CPI num picadeiro, com todo respeito à turma do circo, um mau picadeiro, para ver se eles aparecem. Você vê que eles levaram ministros para depor, e é um espetáculo, é uma baixaria inacreditável. Né? É impressionante que essa gente tenha chegado ao Congresso, mas enfim, chegou. Né? Aquela gritaria, ofensa, ninguém quer, na verdade, apurar coisa nenhuma. Então o Moro e o Dallagnol, eles acham que eles podem ser assim, uma espécie de inteligência da direita, que eles podem organizar a direita e a extrema-direita. Não creio que consigam. Não creio que consigam. Né? E acho, Moro pode ter problemas, né? Vamos ver, o Tacla Duran tem mesmo as provas que ele diz ter? Se tiver, o Moro está encrencado. E o Dallagnol também, porque, segundo ele, ambos sabiam. Não tem, de qualquer modo, ficou evidente que se trata, e se tratou desde sempre,
né, eram políticos. Havia esse projeto a que você se referiu. Só para lembrar, né, quem nos acompanha, a Petrobras tem uma multa para pagar no exterior de 2,5 bilhões. Né? Essa multa, o pagamento foi transferido para o Brasil e a Lava Jato pediu para ficar com metade dessa multa para criar um projeto de combate à corrupção. 1,250 bilhão. Esse dinheiro ficaria, na prática, sob os cuidados da Lava Jato. Quem despachou a favor foi a juíza Gabriela Hart, aquela que atuou depois do segundo processo do Lula e copiou um trecho da sentença do Moro. Tá? Até esqueceu de trocar, né? Ela estava no caso do sítio, ela botou apartamento, ela copiou e esqueceu de trocar o objeto do processo. É inacreditável que tudo isso tenha acontecido. Né? Então, tinha um projeto, obviamente um projeto político. Né? E veja que curioso, né, Vila? Às vezes, agora vamos assim para a biologia, a linguagem biológica mais, digamos, primitiva, às vezes cobra come cobra, né? Porque quando o Sérgio Moro é nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública, quem é que percebeu de imediato que ele já não estava mais jogando a favor do projeto dele, mas de um projeto pessoal? O próprio Jair Bolsonaro. Exato. Né? Tanto é que o colocou fora do poder, porque percebeu o esforço do próprio Bolsonaro, do próprio Moro, de controlar todas as instâncias do Estado, inclusive a Polícia Federal, do modo como ele entendia as coisas, e a partir daí controlar a vida dos próprios Bolsonaros, né? E botou o Moro para fora. Né? Mas continua, assim, hoje fica evidente, são militantes de extrema-direita, tem uma pauta de extrema-direita, você pode concordar com os métodos do MST, discordar, etc. Agora, o Deltan Dallagnol estava pedindo o enquadramento do MST por terrorismo. Né? É impressionante. Né? Eu diria que terroristas são milícias que hoje se formam, né, em razão da política de armas com a qual o Sérgio Moro foi condescendente durante um bom tempo, né, e incentivou isso sim. Né, pode ter práticas que são de natureza terrorista. Ter práticas de natureza terrorista, embora o crime possa não ser terrorismo, é aquilo que a gente viu no 8 de janeiro. Lembrando, aliás, um dado, né, no dia 8 de janeiro, não sei se você se deu conta disso, mas no dia 8 de janeiro, Sérgio Moro, tem o tweet dele. Eu fiz cópia do tweet dele. Dia 8 de janeiro, ele disse que o Lula estava empenhado em perseguir os seus adversários, porque ficava criticando a mobilização de Brasília. 3 horas depois, os patriotas dele invadiram as respectivas sedes dos 3 poderes e fizeram aquela baixaria. Agora vamos à questão da corrupção. Veja, eu não acho, vamos lá, né? Já que a essa altura eu tenho o couro duro, né? Eu não acho assim que combate à corrupção deva ser norte de governo. Vamos combater um programa especial de combate à corrupção. Isso sempre termina mal, como terminou. Foi nessa história, vamos fazer um negócio de combate à corrupção, que surgiram as tais das famigeradas 12.846, 12.850. Agora, é evidente que a corrupção tem de ser combatida. Não é? Difícil. Difícil, às vezes, caracterizar também o que é corrupção e o que faz parte do jogo político. Então, durante a Lava Jato, considerou que era corrupção você nomear um aliado para uma determinada estatal. Isso por si era corrupção. Agora, nomeando um aliado para uma determinada estatal, pode haver prática de corrupção ali? Pode. E tem de ser investigado. Me parece que a Polícia Federal continua a investigar. Nós tivemos recentemente a operação contra instituições de ensino que estavam fraudando FIES. Né? Estão fraudando FIES. Então, acho que isso tem de ser investigado. Agora,
tem também uma certa estridência. Então, assim, tem a Codevasf? Tem a Codevasf. A Codevasf, houve roubo ali? Tudo indica que sim. Tem que ser punido? Tem que ser punido. Agora, o governo não pode nomear ninguém para a Codevasf? Bom, vai ter que nomear. Se está ali a estatal, vai ter que nomear. Ou então privatiza. Privatizar a Codevasf é uma saída agora? Não parece que seja. Né? Agora, evidente que tem de combater a corrupção. Né? Agora, tomando muito cuidado, nós passamos 4 anos com a coisa de que não há corrupção no governo, não é isso? Uma coisinha aqui, outra ali. Eu ouvi até esses dias mesmo, mas foi um governo ético. Puxa vida, corrupção maior do que orçamento secreto não houve. Em governo nenhum. Porque aí sim, aí é a compra do Congresso, efetivamente. Né? Ainda que feito por intermédio da política. Note, pode até... Vamos lá, Vila, eu vou ser assim, o mais generoso possível. Pode ser que no orçamento, digamos que no orçamento secreto, e há evidências de que houve, mas digamos que não tivesse havido nenhum desvio no sentido de enriquecer alguém. Eu só estou dizendo assim, senhor deputado, o senhor vota comigo? Voto com você. Então aqui vai a verba lá para o seu município. Tá? O senhor pode ir lá fazer propaganda do seu município com essa verba. O senhor pode ser de outro partido, mas eu estou comprando o seu voto aqui com dinheiro público. Essa é uma forma de corrupção muito grave. Tá? De corrupção aí da política, em sentido mais amplo. Agora, que deva haver combate à corrupção é óbvio. Né? Combate à corrupção não deveria nem ser programa de governo. É obrigação. Nós temos o Código Penal, Claro. né? Nós temos as leis que regulam o serviço público. Né? Então, tem de ser de todos os governos. Mas não acho que deva ser um norte, porque esse norte, ele retira, ele subestima outras coisas que são fundamentais para os pobres brasileiros, para o país. Né? A Lava Jato conseguiu fazer isso, e olha, você quer saber? É um discurso que ainda cola muito. Né? É um discurso que cola muito no mundo inteiro, não é só aqui. Né? Se nos Estados Unidos não é praticamente o negócio da corrupção, mas é assim, eles lá, né, Washington fazendo as coisas e a gente aqui abandonar. É isso. A extrema-direita está fazendo isso no mundo inteiro. Né? Agora, tem uma questão aqui que eu estava pensando aqui. Não, é verdade. E se compararmos, estava lendo uns trabalhos acadêmicos interessantes aí, enquanto na Europa a questão do imigrante é um tema que a extrema-direita cresce politicamente, vide o atual governo italiano, né? No continente americano é a questão do anticomunismo, né, e como isso pega tal. E mesmo no início da nossa conversa, quando você lembrou que o PT é, no máximo, um governo de centro-esquerda, né, o atual governo, né, não é um governo de esquerda no sentido clássico, né, no sentido europeu, em hipótese nenhuma, mas pega muito esse discurso, tanto que na eleição deu 50,9 a 49,1. E essa questão da corrupção também, que no nosso caso pega, você veja quem tem exemplos históricos, a Vassourinha em 1960, né, o Caçador de Marajás em 1989, né, e agora mais recentemente os episódios aí da Lava Jato e da eleição do Bolsonaro e do suposto governo honesto, e nós vimos na CPI da pandemia cobrar $1 por vacina, né, o Cabo Dominguete de Alfenas, aquelas coisas que nós assistimos que é um negócio inacreditável. Daqui a alguns anos, acho que certamente as pessoas vão ficar assustadas de saber que Brasil era esse, né? Porque uma coisa assim, uma coisa incrível. Mas como a gente é obrigado, no caso desse tipo de trabalho, que é diferente de um trabalho acadêmico, que a gente consegue fazer o desenho do ano acadêmico e sabe o que vai dar em setembro naquela disciplina. Em março, você já sabe o conteúdo que vai ser em setembro, avaliação em junho e tal. O campo do jornalismo político
Não é nada disso, né? Ele trabalha com aquela análise no calor da hora, né? Tentar saber se a centelha, para parodiar um certo russo, vai incendiar ou não a pradaria. Muitas vezes a centelha não incendeia a pradaria, outras vezes sim. Então, você tem que fazer aquela análise ali no calor da hora. Olhando agora, nós já passamos de 100 dias de governo, olhando essa perspectiva, eu imaginava que a visita à China seria um sucesso como foi, né? Imaginava, não de tirar da minha cabeça, mas porque o cenário se desenhava diplomaticamente assim, e foi um sucesso, e a economia trabalha muito com expectativa, né? Evidentemente os recursos novos não vão chegar amanhã, não é assim, mas a expectativa é muito positiva, e o arcabouço fiscal é bastante provável que seja aprovado, ao menos eu acho isso, com algumas alterações no legislativo, mas a essência dele deve ser aprovada, é o que tudo indica, que vai criar um cenário político um pouco diferente. Desenhando daqui para frente, olhando a extrema-direita, que sempre esteve por aí, conversando com um colega pesquisador, ele dizia o seguinte: não é o Bolsonaro que criou a extrema-direita, a extrema-direita criou o Bolsonaro, né? Quer dizer, você já tinha aquele caldo de cultura extremista. O último país que aboliu a escravidão foi o Brasil, isso não é uma coisa pequena, né, na nossa história, né? Então, olhando assim, e daqui para frente, ele sem a caneta na mão, né, ele que usava só canetas populares, e depois nós vimos cada uma R$6.000, relógios populares cravejados, e depois nós vimos de diamantes, etc. Tudo aquilo era uma persona que ele criou. Como é que se vê essa questão de por que nós não conseguimos ter no Brasil? A pergunta é fácil, o problema são as respostas, mas eu fico pensando, uma direita no sentido inglês, conservadora, como temos agora no governo inglês, uma direita liberal no sentido clássico, chegamos a ter aqui, acho, em um certo momento, a UDN entre 45 e 65, que muitos dos seus principais membros ali da banda de música, especialmente, eram liberais no sentido clássico, porque hoje aqui a direita ela é Bolsonaro ou bolsonarista ou parente do Bolsonaro. Qual é a dificuldade que se tem de construir uma direita democrática ou conservadora ou liberal, olhando o século XXI, as demandas do século XXI, como nós vemos em alguns países da Europa? Porque, na sua leitura, nós teremos para todo sempre, será esse extremismo bolsonarista, ou é possível construir? Isso eu estou pensando para olhar o outro lado do centro e o lado de cá, a centro-esquerda, né? No sentido de melhorar a qualidade do debate político e não manter a pobreza como tivemos nos últimos anos, né? Vamos ver. Se eu consigo, enquanto você foi falando, fui pensando coisa aqui. Primeiro, eu concordo com o seu amigo, é claro que o Bolsonaro foi a extrema-direita que a gente tinha aí que criou o Bolsonaro. Inclusive, ele, com a devida vênia, né, senhor ex-presidente, é idiota bastante para poder ser esse boneco de mamulengo de todos os interesses da extrema-direita, que de algum modo foi contrariada pela social-democracia, etc. Lembre-se que o próprio Paulo Guedes dizia, né, que tivemos 30 anos, quer dizer, de governo de esquerda e social-democrata, botando o PSDB tudo junto. Ele dizia, nós vamos ser a novidade agora, né? E nós percebemos a novidade. Eu vou pegar um emblema, Vila, para continuar de hoje mesmo, né? Tem no jornal, está lá o Roberto Campos Neto, esse inacreditável, estupefaciente presidente do Banco Central, né, que usa a sua autonomia para querer fazer política monetária, política fiscal e ao mesmo tempo política de governo. Como está todo mundo do dia dizendo que é preciso que caia a taxa de juros, ele saiu dizendo aí que o problema do Brasil é que nós temos aí juros setoriais, juros especiais em alguns setores, num volume muito grande, e que até que for assim, a taxa de juros não pode cair. Sabe do que ele está falando, Vila? Ele está falando dos juros que existem para a agricultura, existe um juro especial para a agricultura, e para a moradia. Assim, então aí nós chegamos à idiotia, aparentemente a idiotia pura e simples. Você imagina a agricultura brasileira sem nenhuma forma de subsídio, e você imagina a questão da moradia sem nenhuma forma de subsídio. Bom, vamos pensar na agricultura. A primeira coisa seria elevação de preço, não é mesmo? Claro. E, consequentemente, inflação. E aí o Roberto Campos Neto recomendaria o quê para nós? Juro. Quer dizer, o pensamento nem faz sentido.
Nós temos, infelizmente, e me foi difícil constatar isso, viu? Porque eu não me considero de esquerda, acho que eu não sou de esquerda. Mas nós temos, infelizmente, uma direita, mesmo a direita que não se quer troglodita, ela não se dá conta, mas ela é essencialmente antipobre. Não é que ela chega em casa e fica pensando em torturar pobre, não é isso? Pode até existir gente de extrema-direita que pensa isso. Mas ela não se dá conta que a consequência prática do seu pensamento é ser antipobre. Você quer um exemplo? Que a mim foi escandaloso e enlouqueceram. Quando o Lula propôs a transição, como presidente apenas eleito, ele não era presidente da República ainda. Ele teve de negociar com um Congresso já hostil, embora o anterior fosse um pouco melhor do que esse, a legislatura anterior, a PEC da transição, Vila, o orçamento de 2023 que Bolsonaro e Guedes mandaram previa 36 milhões de reais para o Minha Casa Minha Vida. 36 milhões. 2 conjuntos daquelas joias que ele tentou ficar. Com a qual ele tentou ficar. Entende? 36 milhões. Hoje nós temos, pelo menos no orçamento, 9,5 bilhões. Eles tinham cortado 16 bilhões da saúde. E olha que a saúde, em razão do teto de gastos, já vinha com recursos comprimidos. Eles tinham cortado 12 bilhões da educação. Eles tinham reduzido a quase nada a farmácia popular. Não havia nem o que ele prometeu, que era os 600 reais do Bolsa Família, que eles chamavam de Auxílio Brasil. E aí, qual foi o debate que a direita civilizada fez aqui? E aí eu estou falando da direita que nós chamamos civilizada. Não, nós queremos, a PEC da transição tem de ser apenas de 70 bilhões. No máximo 80. Bom, Vila, 70, 80 bilhões no máximo, só cobria o Bolsa Família de 600 reais. Todo esse resto não tinha como cobrir. Então, o Minha Casa Minha Vida teria que ficar com 36 milhões, a saúde teria de ter um corte adicional de 16 bilhões em relação ao ano anterior, a educação de 12 bilhões, a farmácia popular acabaria, e nós sabemos que a farmácia popular hoje é quem dá remédio de diabetes, pressão alta, remédios fundamentais para pobre, com preço explosivo dos remédios. Então, nós temos, os nossos conservadores são um pouquinho diferentes dos conservadores ingleses. O que é um conservador inglês? Né? Eu sempre uso, às vezes, no programa, eu uso o quadrinho aqui da Hannah Arendt para dizer assim, o conservador é aquele que diz assim, olha, o modo institucional é esse, Vila, e eu não vou querer sair fora desse modo institucional. Aqui dentro a gente quebra o pau, mas modo institucional não muda. Eu gosto do modo institucional como está aí e acho que tem que evoluir aí dentro. Né? Chesterton, católico inglês. A gente pinta sempre o poste para que o poste esteja sempre funcional, mas o poste será o mesmo, sempre. O que é um progressista, um esquerdista nesse parâmetro? É aquele que acha que as próprias instituições precisam ser mudadas. O problema é que aqui no Brasil a gente tem uma direita, conservadores, que nem pensam propriamente na questão institucional, porque, se preciso, rompe com uma facilidade gigantesca. É verdade. E não tem essa sensibilidade social. Eu acho impressionante como a direita, mesmo a direita democrática, deixa o discurso do social, deixa o discurso da diminuição das desigualdades para o campo da esquerda. Porque presa, acho eu, a um liberalismo velho, liberalismo embolorado do século passado. Nós estamos discutindo o padrão dos nossos liberais aqui é o padrão da década de 50. Você sabe que até outro dia viam o Bolsa Família com péssimos olhos.
A mim podem atribuir o que quiserem. Jamais eu ataquei o Bolsa Família como Bolsa Esmola, Bolsa não sei o que, Bolsa não sei o que lá. Né? O que eu sempre disse é que não é um programa de esquerda, é um programa de medidas compensatórias, na verdade. Né? Que diminui muito pouco a desigualdade. Então nós temos uma direita no Brasil que não está nem aí para essa questão. Então é uma direita que, quando pensa o mercado de trabalho, então vamos lá, será que eu acho que nós devemos voltar à CLT no seu molde antigo para tentar enquadrar todo mundo na CLT antiga, dada a revolução que houve nos métodos, nos modos de trabalho, no modo de produção? Não. Nós estamos aqui fazendo nós estamos trabalhando, não é? E é um outro trabalho, é um trabalho que não existia quando a CLT era a referência. Agora, Vila, veja a dificuldade que há para discutir com essa chamada direita uma forma de regulamentação do trabalho dos entregadores. Mas isso é urgente. Isso, além de ser uma questão social importante, também é uma questão ética. Também é uma questão moral. Então ela se mostra muito pouco preocupada com isso. E aí, como não consegue ter base social e foi perdendo base social, acabou virando caudatária da extrema-direita bolsonarista, porque essa sim tem as respostas simples e erradas para problemas difíceis. Né? Porque falta identidade. Veja, eu lembro que eu brinquei com a... Assim, tem hora que a política brasileira dá um pouco de desconsolo, né, de tristeza. Eu brinquei com uma frase, o Roland Barthes tinha lá a frase que dizia dos textos nem, né, que são aqueles textos que não dizem nem uma coisa nem outra. Né? Você lê o texto e você fala, bom, sei lá por que o cara escreveu. Né? Tem uma polêmica, nem lá, nem cá, não sei o quê. Então ele escreveu a expressão nem. E eu adaptei essa expressão quando começou o negócio de um candidato nem. O candidato tem que ser alguma coisa. Ele não pode não ser Lula e não ser Bolsonaro. Não sendo Lula, não sendo Bolsonaro, é o quê? Como é que se coloca afirmativamente? E se você olhar as propostas que candidatos da terceira via andaram fazendo numa disputa eleitoral, Vila, falavam javanês. Bem ou mal, e muito mal, e porcamente, o Bolsonaro fala português. Uma proposta e se não uma proposta, pelo menos um sentido, uma direção, né, de políticas públicas no campo da centro-esquerda. Né? E esse candidato nem não tinha nada. Ele não era nem isso nem aquilo. E aí é isso que um dia, não vou citar aqui, que eu não quero ficar polemizando à toa, mas é isso que um dia o cara disse assim, não, porque nós precisamos justamente do candidato nem. Eu falei, porra, aí é ruim. Eu criei a expressão como piada, como crítica. Os conservadores brasileiros, reitero, precisam se reencontrar com a questão social. Ô, Vila, eu fiquei muito indignado com os meus coleguinhas de imprensa, quase sem exceção, no balanço dos 100 dias, dos 90 dias, dos 100 dias, dizia assim, nesses 100 dias Lula não apresentou nada de novo, só tem coisa velha. Você viu isso também? Vi. O que era coisa velha? Recriar o Minha Casa Minha Vida, que o Bolsonaro extinguiu. Acabou. Refazer o Bolsa Família, porque ele destruiu o cadastro único. Parou de exigir crianças na escola, vacinação, essa coisa. Refazer o atendimento à saúde com mais médicos.
Os 100 dias do Lula começaram antes, lá na PEC da transição, insisto. E ali os profetas do Apocalipse dizendo vai ter um déficit em 2023 e 2% do PIB de mais de 230 bilhões. O déficit deve ser de 100 bilhões. Então, se a gente erra assim também, dane-se. Então, há uma insensibilidade, eu acho, que deixa, digamos, o discurso social. Se você olhar, o discurso social fica um pouco assim, é quase que o PT monopoliza o discurso social. Sim. E os partidos à esquerda, de centro-esquerda, mas sem a mesma força, sem a mesma penetração nas bases, né? Mas o PT vira uma espécie de dono do discurso social, mas não por responsabilidade dele, nem, eu diria, não está pedindo monopólio disso. Mas onde estão os outros para falar disso com clareza? Por que é que aqueles que ambicionavam essa terceira via não falaram disso com clareza? E preferiram mais fazer acenos ao mercado financeiro? Do que ter uma linguagem... me desculpe interromper, até eu estava me lembrando de estava num almoço aí, nesses almoços aí que nos convidam, né? Aí, papo vai, aí um senhor disse o seguinte, um amigo, né? Esse pessoal, ele falou esse pessoal de direita, ele disse, bem, cada um tem seu pobre de estimação. O pobre de estimação, ele é alguma coisa, é uma atividade social lá no cantinho e tal, ou seja, não consegue ver o todo, né? Então tem seu pobre de estimação. Não, mas eu tenho a creche tal, a ONG Y, o não sei daqui. E é curioso isso, que eu fico vendo, essa dificuldade, né, da construção de um projeto social, como você bem lembrou, no campo liberal ou no campo conservador. E o que é ser liberal? O que é ser conservador, né? Porque o Bolsonaro se dizia liberal, conservador. A pistoleira dos Jardins aqui, ela se dizia conservadora nos costumes e liberal na economia, né, como eles repetiam. E nós vimos como ela era conservadora nos costumes, no bate-boca, que ela falou, vai tomar né, é uma conservadora, né? Incrível. Então, o que chama atenção, e aí eu me lembrei de uma passagem conhecida lá na história da USP, a defesa lá da tese, o rapaz falando assim, os conservadores, e o Sérgio Barco de Holanda falou, não, são os atrasados. Você tá confundindo, troca conservador por atrasado. Conservador é uma coisa, atrasado é outra, né? E sobre o segundo reinado. Então, é isso, parece que eles não conseguem olhar a complexidade do mundo do século XXI, da terceira década, e como não tem projeto social, e dessas questões sociais tem enorme dificuldade de transitar, aí vai para aquela discussão mais fácil, aborto, a tal ideologia de gênero, né? LQG mais e aí vai, aí eles acham que isso é um discurso de governo, e não é um discurso de governo, né? Não, e o que eu achei lamentável, né, e certamente você passou por essa cobrança também, a tentativa de criar falsas equivalências, né? Então, assim, de um lado, eu, por exemplo, eu me opus à ideia de polarizar, tem uma polarização. Eu disse, não tem polarização, não tem, Nelson. Porque nós não temos dois polos. Tem um polo da extrema-direita, o PT não é polo. A não ser que a gente considere a liderança de uma frente democrática um polo. Mas o polo no sentido dos extremos, por acaso o PT fez uma postulação de extrema esquerda? O Bolsonaro fez uma postulação de extrema direita. Sim. E aí, quando eu vi centristas supostos dizendo, tenho muita dificuldade de fazer essa escolha. Como é que é? Já fez. Como tem dificuldade? Já fez a escolha. Escolheu o Bolsonaro. Que dificuldade?
Se você não sabe a diferença entre democracia e não democracia, com todos os sortilégios que a democracia possa ter, e todos os problemas, e tem divergências, e o diabo, se você não sabe a diferença entre uma postulação fascistoide e uma outra democrática, ainda que você discorde dela, e se você não consegue optar entre essas duas coisas, você, não vou derrubar sua live, você é um zerda, né, para não desmonetizar. Você não passa de um zerda que está aí no debate e não presta para nada, né? E no máximo gosta disso que você falou dos pobres de estimação. Eu não tenho nada contra que as pessoas tenham projetos sociais, façam doações, eu mesmo faço, e não fico fazendo praça disso. Agora, é preciso entender que isso não resgata as pessoas da miséria. Dar uma casa, o governo financiar uma casa para pobre, isso muda a vida das pessoas. Isso pode mudar a vida das pessoas. E ainda, o programa, o programa ele é até bastante conservador, porque se construíram casas, muitas vezes, na periferia, um local difícil de alcançar, quando nós temos áreas nos centros das cidades que precisam ser repensadas numa reforma urbana. Não, esse não é nem um governo de esquerda. Esse é um governo de centro. Entende? Agora, é verdade. É verdade. Os conservadores que dizem conservadores têm dificuldade de entender isso, vão virar caudatários do Bolsonaro, da extrema-direita. Chame Bolsonaro, tenha Bolsonaro o nome que tiver, pode ter até um outro nome. Mas vai ficar eternamente nisso que você falou. Vamos tentar regular a cama alheia, ficar falando de religião, ficar falando em linguagem de gênero, ficar não sei o quê. É isso. Olha, uma conversa com o Reinaldo é uma conversa... Essa aqui seria só a introdução. O preâmbulo... vamos propor... Nem falamos do Lavrov no Brasil. Nós estamos só no começo tal. Olha, eu sinceramente queria agradecer muito a você, a gentileza de ter atendido o meu convite. Antes da entrevista, eu liguei para você, nós conversamos longamente, acho que foi muito importante. E para mim era importante aquela conversa, sabe? Porque eu acho que eu precisava conversar. Tem certas coisas, vai passando o tempo, você fala assim, pô, cara, não dá, tem de resolver essas questões, não pode deixar passar. Eu fiz questão de ligar para você, nós conversarmos, e depois temos esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza, quem nos acompanha, e são muitos, vão gostar muito, quer dizer, de ouvir, você colocou questões que são fundamentais aqui, que eu acho que o papel nosso é esse, tentar, num país que as coisas demoram muito, a roda demora muito para girar da história, né, colocar alguns pontos, colocar alguns dedos nas feridas nacionais e ver se aquilo, as pessoas começam a pensar, começam a querer estudar, né, voltar até aquele amor pelos livros, pelo estudo, pela cultura e pelo debate, e o debate qualificado, que é isso que você falou, polarização onde não tem ideias também, vai discutir o quê? Né? As pessoas não têm ideias, né? Então eu acho que você colocou questões aí que são fundamentais da gente pensar. Eu até anotei algumas coisas, até dei risada aqui anotando, porque eu acho que são questões essenciais. Essa lembrança do Minha Casa Minha Vida ser 2 presentes da Arábia Saudita, né, no orçamento do Guedes, que era considerado um gênio da raça, né? E eu falava sempre, cadê o livro? Cadê os livros que ele escreveu? Ele parece o Pacheco do Eça de Queiroz. Então, quer dizer, cadê? Se ele fosse um cara que participasse em todos os debates políticos e econômicos dos últimos 30, 40 anos, né? Quem é ele, né? Na fila do pão. E se me permite, de uma incompetência militante, porque tem gente que tem incompetência militante, né? Faz questão. Você lembra 1 trilhão que ele ia arrecadar com privatizações? Lembro. E esse não falou. E depois, a única privatização que ele fez, estou falando privatização não concessão, e nem foi privatização, a capitalização da Eletrobras, que foi feita com dinheiro público. Um dos serviços mais porcos
jamais feitos nessa área, que vai pegar gasoduto daqui, vai levar para o centro-oeste, onde não tem gás, vai fazer uma termoelétrica lá e depois vai criar uma... Como não dá para gastar essa energia, tem que criar uma rede de transmissão para voltar para cá, para fazer a vontade de Maganos. Só essa brincadeira está prevista em 54 bilhões de dinheiro público. Então esse é o grande sábio que tomou conta da economia, que quando foi discutir... Veja só, lembre-se uma discussão que ele teve na Associação de Supermercados, que ele convidou os restaurantes a distribuir as suas sobras para combater a fome. Deixou claro, sobra limpa, não é na comida, não, sobra limpa. Não. Veja, Vila, eu sou contra que o restaurante dê comida que sobrou para pobre? Não. Isso é um programa contra a fome? O que nós vimos nos 700 mil óbitos da pandemia, né? É que esse país esquece aquela história do Ivan Lessa, a cada 15 anos o que ocorreu nos últimos 15, né? A pandemia, o que nós assistimos e nós vivemos. E ainda o Ivan Lessa é um elite que tem os 2 pés no chão e as 2 mãos também. Olha, Reinaldo, foi um tremendo prazer mesmo, sinceramente, o nosso papo, a nossa conversa, o pessoal que acompanha o canal, acho que vai ser muito legal, muito bom para entender, né, para buscar abrir, né, não é entender porque nós não temos a fórmula, parece aquelas pessoas que chegam assim e falam assim, Vila, para onde vai o Brasil? Se eu soubesse, né, eu fico pensando, eu falo, como eu posso responder para onde vai o Brasil, né? Pô, isso não então, mas nós não temos essa pretensão, mas é de levantar questões, fazer as pessoas pensarem, né? Se a gente fazer o Brasil, né, pensar e pensar em português, você lembrou do homem que sabia javanês, né? Claro que aquelas críticas... Isso. Devastadoras do Lima Barreto sobre a República, né? O triste fim do Policarpo Quaresma é mais uma dessas, né? E agora, mas é isso, é fazer as pessoas pensarem um pouco, né? Especialmente no cotidiano, na política, e mais ainda no momento da eleição, que nós temos a cada 2 anos, né? Fazer uma escolha, o deputado lá que comparou o Lula, falou que o Lula é igual a Hitler, é de São Paulo, eu nem sabia, né? Fui ver depois, ele nem sabe o que é o Lula e nem o que é o Hitler. E eu falei, se ele fosse meu aluno no ensino fundamental, na antiga 3ª série do ginásio, ele estaria reprovado, né? Ele é deputado federal por São Paulo, o estado mais importante politicamente falando da federação. Então, quando a gente pensar sobre eleição, acho que o canal também tem esse papel de refletir. Então, agradeço mas muito, muito a você, a gentileza, ter cedido parte do seu tempo para a gente poder trocar essas ideias. Poxa, muito obrigado mesmo. Obrigado, Vila. Eu acho que é bom que a gente converse e, claro, nós encontraremos aí alguns detratores. Brigaram tanto e agora estão conversando. É isso mesmo, brigamos tanto, agora estamos conversando. Acho que o Brasil, sem querer, né, nos dar excessiva importância, mas acho que, vamos lá, nós dois somos 2 pessoas pequenininhas num Brasil em que as pessoas que divergiram ou divergem precisam conversar se tem um propósito, que é fazer esse país ser mais democrático, mais tolerante e sair do abismo de boçalidade em que passamos durante um tempo. Então, eu agradeço o convite e participei com muito prazer. Valeu, Reinaldo, muito obrigado mesmo, eu gostei do abismo de boçalidade, foi um final muito bom, muito bom. Valeu, então, muito obrigado e nos encontraremos outras vezes aí. Grande abraço. Então.